salve para as senhoras e senhores. Vamos falar um pouquinho sobre a quarta geração de telefonia celular, né? A gente começou a falar das primeiras gerações que vieram aí, veio a primeira, a segunda geração. Na primeira somente voz, na segunda, né? A partir da segunda geração já começa a se pensar na questão de dados dentro das redes de telefonia celular, né? Então a gente tem a digitalização das redes de telefonia. E a partir de então começa a se pensar no tráfego de dados também dentro dessas redes, né? E até chegar na quarta geração, que é o que a gente tem hoje, onde basicamente a concentração acontece por voz. Vamos dar uma olhada nessa evolução. Então, a gente começou a falar lá na década de 90, na verdade, final da década de 80, começa a se falar em telefonia celular, aí num recurso que não estava disponível para toda a população, um recurso caro. Os telefones na época eram aparelhos muito caros, com pouquíssimas opções que a gente tinha, né, para aquela situação. Aparelhos que funcionavam com transmissão analógica ainda, né? Então a gente teve uma primeira geração que era basicamente concentrada em voz e analógica. Depois então a gente tem GSM, CDMA e TDMA que inauguram a segunda geração de telefonia celular já digital, né? Então a gente tem especificamente no caso do AMPS para o TDMA, digitalização daquele sistema que era então analógico, e dois novos sistemas, o GSM, que é um padrão europeu, e o CDMA, que também no Brasil tinha uma grande fatia do mercado, né? A gente teve duas grandes empresas de telefonia que brigaram pelo nosso mercado nessa época com tecnologias que eram diferentes. Já para 2,5G, que é quando se começa a pensar em alguns serviços digitais, né? Ainda incipiente transferência de dados dentro dessas redes, a gente tem principalmente dentro das redes GSM o ED e o GPRS, primeiramente o GPRS, depois o ED, né? Foram tecnologias que inauguraram a transferência de dados dentro das redes de telefonia de segunda geração. Também tivemos o CDMA tendo uma tecnologia também para transferência de dados, mas aí a gente já tem o declínio dessa tecnologia, né? Apesar de ser uma tecnologia muito boa, com uma modulação muito eficiente, o CDMA ele não conquistou o gosto do brasileiro, né? Acabou sendo sobreposto pelo GSM. O GSM é hoje o sistema que reina aqui no Brasil. Para a terceira geração, a gente teve também uma evolução do CDMA, foi o CDMA 2000, mantinha uma equiparidade com relação ao tamanho dos canais que eram utilizados, e dois sistemas novos, né, que foi o MTS e o HSDPA, para a terceira geração de telefonia baseados em GSM. Já foram sistemas que traziam coisas novas, canais novos, né, larguras de banda para canais novos, outras bandas também, né, foram necessárias para a terceira geração. E aí a partir de então a gente entra na quarta geração, onde tudo isso daí acaba culminando, né, acaba se concentrando numa única tecnologia, que é a Long Term Evolution, que apesar de ter sido projetada em paralelo com a terceira geração, ela sai depois, né, e acaba inaugurando a quarta geração de telefonia celular, usando também, né, o HSDPA ali como base, ok? Bom, a banda larga ela vem se tornando cada vez mais popular nos domicílios brasileiros. A gente tem todo ano, né, saem algumas estatísticas que mostram que os brasileiros estão consumindo mais banda larga, um pouco pela necessidade, né? A gente tem serviços que estão migrando quase que basicamente pela internet, e também por conta desses serviços terem ficado mais baratos, né, mais acessíveis. Hoje a gente tem ainda tem, né, muita conexão que é considerada fixa, mas a gente já tem uma grande quantidade de conexões de banda larga que são banda larga móvel, né, com as tecnologias que eu tenho apresentado para vocês.
Hoje a gente tem que cerca de 80%, na verdade essa estatística ela é até maior, 80% dos utilizadores de banda larga, eles vêm do serviço móvel, né, e utilizam principalmente HSDPA e Long Term Evolution. Na verdade, se a gente considerar a partir do UMTS, a partir da utilização, quando a gente mudou a parte sem fio para WCDMA, a gente tem aí uma quantidade maior ainda de usuários de banda larga que vem da rede de telefonia celular, ok? E tudo isso porque, como eu estava falando para vocês, a gente tem serviços que estão migrando para a internet, né? Streaming, por exemplo, hoje as pessoas consomem séries e filmes utilizando streaming na maior parte. Música, ninguém mais faz download de música, né? As pessoas consomem a partir de serviços de streaming. Então, a gente está cada vez mais querendo consumir esse tipo de recurso. Não só isso, né? A gente tem as pessoas cada vez mais também compartilhando recursos. Então, esses serviços eles são exigentes do ponto de vista de comunicação de dados e por isso as pessoas acabam migrando para serviços de banda larga. Aqui só para que a gente tenha uma ideia, né, de como era a situação em 2012, a gente tem aqui, né, que a gente passava dos 180 milhões de assinantes, né, de banda larga, enquanto que a gente tinha alguma coisa perto de, na verdade isso aqui mundo, né, falando, seria 1 bilhão, né, e 800 e cerca de 600 milhões utilizando banda larga fixa, ok? Tem uma tendência global pela contratação de serviço de banda larga, né, e essa tendência vai ser que as pessoas acabem contratando serviços de banda larga móvel. Aqui na situação Brasil, começando a contar a partir do WCDMA, né, e em diante, então pegando tudo que usa WCDMA, a gente pega ali o MTS, HSDPA, e mais recentemente Long Term Evolution, né, a gente pode ver que a diferença aqui no Brasil ela é gritante. A gente tem quase que a totalidade da nossa população, que é alguma coisa em torno de 210 milhões de habitantes, um pouco para mais, um pouco para menos, né, utilizando banda larga móvel, né, e menos de 50 milhões de pessoas utilizando banda larga fixa, né? Algumas coisas a gente tem que considerar. Quando a gente fala de banda larga móvel, esse contrato quase sempre ele é individualizado. Cada pessoa tem o seu smartphone. Mas quando a gente fala de banda larga fixa, não é o caso, né? Numa residência onde você tem uma família, você tem a contratação de um ponto apenas. Então, há que se considerar que essa diferença tem que levar em conta o fato dos smartphones eles serem equipamentos individuais, certo? E aqui é onde a gente pode ver exatamente o momento onde os serviços de dados eles superaram os serviços de voz no Brasil, né? Então, a gente tem ali a partir de 2007 os usuários de telefonia celular utilizando as redes cada vez mais para dados, né, e menos para voz. E esse gráfico ele só aumenta, então ele mostra ali o ponto onde há o cruzamento desse interesse de voz e dados, mas a partir de então dados sobe exponencialmente, né, enquanto que voz permanece. Tá? Os serviços de voz eles continuam sendo utilizados da mesma maneira. A gente pode dar uma olhada aqui também quando é que a gente tem a mudança da tecnologia. Vamos dar uma olhada. Aqui a partir de 2015 a gente pode ver aqui uma diminuição dos acessos da tecnologia de terceira geração, né? Então a partir daqui o WCDMA ele diminui, né? Começa um declínio na sua utilização, enquanto que a gente tem uma ascensão aqui do Long Term Evolution. Então, a partir de então, aqui a gente está tendo a troca, né? Percebam que mesmo assim a gente ainda tem, né, alguma coisa legada de segunda geração. O CDMA acabou aqui, né? Mas a gente ainda tem alguma coisa como o GPRS Edge, né, sendo utilizado. Aqui pensando no market share, então dá para ver, né, como o WCDMA ele tinha, né, quase que
90 e qualquer coisa por cento do mercado de banda larga móvel, e que agora ele começa a cair e vem surgindo aqui o Long Term Evolution. Por que tudo isso? Por que a gente precisa de uma rede, né, cada vez melhor? O Long Term Evolution ele vem aí para inaugurar a quarta geração, mas de onde vem essa necessidade? Né? Essa necessidade ela vem do fato da gente começar a utilizar no smartphone alguns serviços que a gente não pensava em utilizar na segunda geração, por exemplo, utilizando vídeo sob demanda, né, os streamings que a gente utilizar para videoconferência, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, né, a possibilidade de você ter jogos online, né, utilizando o smartphone, a possibilidade também da gente começar a utilizar mídias que são cada vez mais complexas. Quando eu digo mais complexas, eu digo em questão de qualidade. A qualidade quase sempre reflete o tamanho dessas mídias, né? A utilização do celular para VoIP, né? Não necessariamente VoIP no seu conceito em si, mas eu costumo dizer que hoje as pessoas utilizam muito mais a ligação para falar com voz por aplicativo do que propriamente dito aquela ligação telefone celular utilizando a tecnologia de voz da rede de telefonia celular, né? E vários desses serviços hoje eles começam a superar voz, né? No Brasil isso já aconteceu, como eu mostrei para vocês ali naquele gráfico anterior, mas isso está acontecendo em alguns outros países que estão um pouco mais atrasados também. E aí a gente tem uma motivação, né? Que obviamente a gente tem alguns benefícios imediatos para quem começa a utilizar a banda larga. A boa cobertura que a gente já tem e que veio das tecnologias anteriores e acaba sendo herdada pela quarta geração. Hoje a gente tem preços competitivos quando comparados aos serviços fixos. A gente consegue ter uma boa rede de banda larga individual, móvel, funcionando bem em quase todos os lugares que eu vou. E eu consigo pagar esse serviço sem ter que dispor de grande parte do meu orçamento. Tá? E alguns serviços principalmente os serviços, né? Os serviços que fazem com que a gente procure esse tipo de rede mais avançada. Então, serviços de busca, de presença, de serviços de tempo real e principalmente o compartilhamento de conteúdo, onde agora a gente tem uma necessidade maior de uplink, né? E por que isso? Porque até então, se a gente pensar nas redes de telefonia anteriores, né, em primeira geração a gente nem falava de dados, na segunda a gente tinha comunicação muito curta de alguns serviços, né? Por exemplo o SMS, então era um negócio muito incipiente ainda. Na terceira geração as pessoas começam a consumir mais dados. Naquele momento a gente é consumidor de dados. Então, eu quero fazer download, eu quero assistir vídeos que estão na internet, então eu preciso de um downlink melhor. Né? E então as tecnologias se concentram, como por exemplo o HSDPA, que tem uma quantidade maior de canais no sentido do usuário para vir ao encontro, né, dessa necessidade que ele tem de fazer download, de consumir serviços que estão na internet. A partir da quarta geração, com a melhoria do próprio dispositivo, né, celular, o smartphone, a gente tem agora várias câmeras, a gente tem uma tela muito boa, a gente tem câmera frontal de qualidade, a gente tem aplicativos que nos permitem compartilhar as coisas quase que instantaneamente, né? Tudo que a gente faz, a gente sai para comer, tira um monte de foto, a gente vai até a esquina, tira um monte de foto, vai comprar pão, faz uma live. Então começa a ser necessário um uplink mais poderoso. Tá? Por quê? Porque agora eu não sou mais só um consumidor de dados, agora eu sou um produtor de dados. Então eu preciso de um uplink bom para que as pessoas que vão consumir do outro lado esse tipo de mídia que eu estou gerando, né? Com o quê? Com compartilhamento de fotos, de vídeos, com a criação de lives e tudo mais, eu preciso de um uplink que seja bom. Então agora a gente sai de uma tecnologia onde eu era só consumidor e entro
numa tecnologia onde eu passo a ser produtor de conteúdo também. E esse conteúdo ele precisa ganhar a internet, ele precisa chegar até os usuários que estão do outro lado querendo consumir. Agora eu volto a ter um equilíbrio entre downlink e uplink, tá? Mas basicamente o que a gente exige de verdade desse tipo de serviço, a gente pode pensar que a gente tem uma grande demanda por uma vazão maior, isso é fato, né? A gente está falando de produtores de mídias cada vez mais complexas, então eu preciso de uma vazão, melhor utilização do espectro, menor latência, são sempre os mesmos e coincidem uns com as necessidades da terceira geração. E como eu falava para vocês, a quarta geração, as tecnologias de quarta geração foram desenvolvidas em paralelo com as tecnologias de terceira geração. A ideia era já usar mais ou menos o que se tinha na terceira geração e aumentar a capacidade de transferência aonde eu tivesse uma demanda muito grande. Tá? Isso implica em grandes centros urbanos, em metrópoles, né? Em regiões onde eu tenho uma concentração grande de usuários que justifique essa transferência de dados, né, com uma maior capacidade, ok? Como é que ficaria o desempenho, né, na quarta geração dentro dessas exigências? A gente teria um pico de downlink que deveria ter alguma coisa, pelo menos 100 megabits por segundo, isso é fato, tá? A gente tem serviço de quarta geração funcionando muito bem nesse sentido, mas a tecnologia deveria permitir alguma coisa, né, velocidades acima, velocidades não, né, taxa de transferência acima de 200 megabits por segundo, ok? E aí o mais impressionante é que a gente teria uma latência, né, que deveria ser inferior a 10 megabits por segundo. Isso daí é comparável a gente estar dentro de uma rede local, é uma latência muito baixa. Em termos de qualidade de serviço, é o tipo de requisito que você tem dentro de um contrato que é de certa forma arriscado você cumprir com ele, tá? Então como posso dizer, a quarta geração ela era ambiciosa do ponto de vista do usuário não ficar esperando, né, o seu primeiro conteúdo, tá? Bom, a quarta geração ela prezava um tanto pela simplicidade, né? Ter uma largura de banda que fosse flexível, onde eu pudesse ter uma modulação que pudesse utilizar a banda de uma maneira adequada para cada momento ou para cada necessidade daquele local onde os usuários se encontram. Custo reduzido de implantação, isso é óbvio, né? Essa é uma necessidade. Sempre sai caro para o lado do usuário que paga o serviço e que tem que trocar de smartphone, né? Mas as empresas de telefonia elas não querem gastar muito para colocar essa tecnologia para funcionar, né? Teria toda uma rede de transporte, um núcleo baseado em IP, pô, bacana. Então a gente sai daquelas redes próprias das empresas de telefonia celular e agora passa a ter toda uma rede baseada em IP para fazer essa transferência dos dados que estão na parte sem fio da nossa rede, tá? Uma outra vantagem das tecnologias de quarta geração também é a possibilidade, né, de serem executadas em diferentes dispositivos finais, né? A gente tem mais comumente os dispositivos móveis, mas a gente também tem computadores que podem se conectar a redes 4G, você pode ter um roteador doméstico que trabalhe em quarta geração, isso é comum em centrais multimídias, também nos assistentes pessoais, né, domésticos, que estão ficando cada vez mais comuns, né? E a possibilidade de você ter ubiquidade, né, de você ter a coexistência com redes mais antigas de 2,5 G e de 3G, né? Na verdade, as redes de 3G foram necessárias para que a gente chegasse na quarta geração. Pensando nisso, né, na verdade o que a gente tem é que as redes Long Term Evolution de quarta geração, elas usufruíram de algumas melhorias que foram trazidas pelas redes de terceira geração, né? Então, por exemplo, a questão da modulação adaptativa, né? Então, naquela parte que eu falei de modulação para vocês, né, com relação à modulação de onda em quadratura, esse tipo de modulação foi trazido para a quarta geração. Então, a gente tem, por exemplo, a modulação por chaveamento, né, deslocamento da fase em quadratura, para transmitir 2 bits num único símbolo. A gente tem
o 16 QAM, né, que é a modulação de amplitude em quadratura, né, onde a gente consegue trazer 4 bits num único símbolo. Então a gente tem uma melhoria, né, de modulações que podem ser utilizadas, melhorando também a questão do espectro, né, melhorando a qualidade, a utilização daquele espectro. Tem o escalonamento rápido, que a gente já viu também, né, no intervalo de tempo entre as transmissões, que agora é de 2 milissegundos na terceira geração, também é utilizado nas redes de quarta geração, e também tem a questão da repetição automática de uma requisição que não pode ser atendida, né? Mais que isso, se a gente pegar o release 6 do 3GPP com relação ao que deveria ter nas redes de terceira geração, a gente tem que um uplink melhorado, né? Um HS-UPA, que eu já falei para vocês também em outros momentos, onde a gente tem um uplink que pode utilizar desde um TTI de 2 a 10 milissegundos, quer dizer, ele pode usar todo um quadro, né, para fazer uma transmissão no sentido do uplink, então saindo do dispositivo em sentido antena. Okay? Mais que isso também, a gente tem no Release 7 a possibilidade de utilizar o HSPA Plus, né? Também já cheguei a falar qualquer coisa para vocês a respeito disso. A gente tem tanto a melhoria no downlink quanto no uplink, e são utilizadas duas modulações diferentes para cada um dos sentidos. A gente tem o 64 QAM no sentido do downlink, que melhora substancialmente a taxa de transmissão no sentido do usuário, e continua tendo o 16 QAM no sentido do uplink, né? Então o usuário ele também consegue enviar mais bits num único símbolo em direção à antena, certo? E aí a gente tem o que talvez seja a grande melhoria, que é o fato de a gente poder utilizar MIMO, né? Múltiplo input e múltiplo outputs, né? Então múltiplas entradas e múltiplas saídas. Trocando em miúdos, deixando de um jeito mais simples, isso significa ter várias antenas que transmitem em frequências diferentes e várias antenas que recebem também em frequências diferentes. Então, se eu multiplico a quantidade de antenas que enviam e que recebem, eu também consigo utilizar muito mais frequências no meu espectro, tanto para transmitir quanto para receber dados. Bem, com isso a gente tem que o padrão dominante, né, dentro das tecnologias de quarta geração é o Long Term Evolution, né? Ele é utilizado atualmente por todas as operadoras. Então, como eu disse, combina tudo, né? Todas as gerações elas acabam virando uma única tecnologia na quarta geração, né? Que opera ali nas bandas de 2.5 GHz, né? De um leilão da Anatel que aconteceu em 2012. Né? A gente tem Vivo, TIM, Claro, Oi, entre outras empresas que fizeram parte desse leilão e adquiriram algumas faixas, né? E em 2014, mais recentemente, não tão recentemente assim, mas 2014 foi leiloada a faixa dos 700 MHz, na verdade 698 a 806 MHz, essa faixa de 700, muito provavelmente todo mundo conhece, porque essa faixa dos 700 é a faixa da TV analógica, né, que só ficou disponível após a após a interrupção do sinal de TV analógica, né? A migração da TV analógica para a digital, tá? Por quê? Porque existe uma intersecção entre a faixa UHF, que era utilizada pelas TV, de 470 a 806 MHz, tá? Que não teria como ser utilizada ao mesmo tempo pelas tecnologias de quarta geração e pela TV, tá? Então, o que foi feito? Foi feito um leilão dessas faixas que seriam destinadas à quarta geração, e a então modernização da TV, que passou a ser a TV digital, ela começa a funcionar em frequências um pouco mais baixas. Então ela vai funcionar no VHF baixo, que vai até 88 MHz, no VHF alto até 216, e parte do Ultra High Frequency, né? Parte do UHF, mas aquela parte que fica abaixo dos 700. Por quê? Porque acima de 700 eu tenho transmissão de quarta geração, tá? E aí cada canalzinho de TV dentro dessas bandas que eu falei para vocês, elas vão ocupar 6 MHz, tá? Bom, como é que ficou a divisão do leilão, né, dessas faixas de 700? A gente tem mais ou menos isso daqui, né? Então a gente tem que a Claro ficou com essa banda 1, né? Aqui está
a direção do dispositivo móvel para a antena e da antena para o dispositivo móvel, então vai de 738 a 748 na direção da antena e de 793 a 803 na direção do dispositivo. Tá? Na banda 3 nós temos a Vivo, tá? Percebam que o tamanho, né, a largura dessa banda é parecida com a banda anterior, né? Então a gente tem de 728 a 738 em direção à antena e de 783 a 793 na direção do dispositivo. Temos a TIM ocupando a segunda banda, com 718 a 728 na direção da antena, 773 a 83 na direção do dispositivo. Tá? E temos depois algumas frequências menores, né? Uma banda com frequências menores que ficou ali, por exemplo, com o Algar, tá? Trabalhando ali com 4, 5 e 6. Aqui a gente tem uma diferença com relação à largura das outras, não em relação à largura das outras bandas, mas com relação à divisão das frequências, certo? E na faixa dos 2.5 que a gente tem, né? Que era o que a gente já tinha, a gente tem Claro funcionando na banda W. Tá? Então aqui a largura, né? Quanto mais largo, mais frequência tem, significa que você tem uma capacidade maior de usuários. Então a gente tem a Claro funcionando na banda W, a gente tem Vivo funcionando na banda X, TIM funcionando na banda V1, Oi funcionando na banda V2, tá? E aí algo que é interessante de saber é que essas bandas P, W, V1, V2 e X, todas elas trabalham em FDD. Tá? Significa que a gente tem canais de transmissão e canais de recepção separados. Tá? Então a gente tem, por exemplo, ali, ó, no sentido do uplink da banda W está entre 2.51 e 2.53, né, no sentido da antena, e no sentido do usuário a banda W está de 2.63 a 2.65. Tá? Então a gente tem essa divisão entre esses canais de transmissão e de recepção. O leilão também, é importante ressaltar que o leilão dessas faixas de frequência ele foi nacional. Significa que independente do estado que você está no Brasil, aquela operadora ela detém direito sobre aquela faixa de frequência, tá? Sempre. Ao contrário do que aconteceu com as bandas T e U na faixa de 2.5, essas bandas aí tiveram eu acho que eu não passei, né? Essas faixas aí tiveram, a TIU tiveram um leilão local, tá? Então a operadora ela adquiriu, ela pode trabalhar ali num DDD específico, mas se por exemplo eu mudo de região, eu mudo de estado, eu posso ter uma outra operadora trabalhando dentro dessas bandas aí. Pensando um pouquinho na questão de cobertura e de mercado com relação às tecnologias de quarta geração, né? Nós tínhamos até 2017, digo 2017 porque quando a gente teve um boom de dispositivos 4G, esses dados já são mais atualizados, mas devido ao momento está difícil de recolher esses dados e ter novas estatísticas, né? Então, vamos pegar os dados de quando houve uma grande mudança. Até junho de 2017 a gente tinha aproximadamente 2.851 municípios, tá, com alguma cobertura de 4G. Que são municípios populosos, né? Apesar de a gente estar falando aí de cerca de metade dos municípios no Brasil, a gente está falando de municípios com grande população. Então, em termos populacionais, a gente tem 86% aproximadamente da população com cobertura de quarta geração, o que significa que também tem muita gente, cerca de 13%, né, de pessoas que não têm, né, nos seus municípios ali nenhuma operadora funcionando em quarta geração, tá? A TIM é das operadoras que a gente tem, foi a que primeiro investiu em 4G e eles inclusive utilizavam esse slogan, né, porque eles tinham a maior cobertura no momento do boom do 4G no país. Tá? Se a gente pensar aqui em quantidade de municípios, né, a TIM estava em 2010 municípios com cobertura 4G, tá? 1.600 para Vivo, 1.183 para Claro e 284 só para Oi, né? A Oi, inclusive, ela
passou por alguns momentos complicados, ela passa por momentos complicados, né, com relação à recuperação judicial e tudo mais. Né, acompanhando os jornais, a gente vê que o momento não é bom para essa operadora. A Oi, ela estava na menor quantidade de municípios, mas quando a gente pensa em cobertura, né, mesmo ela tendo uma quantidade de municípios bem menor, ela conseguia se concentrar onde tinha muita gente. Então, grande parte da população do Brasil, mesmo com poucos municípios, era coberta pela Oi. Por exemplo, a gente tem 55,10%, 55,1% de pessoas, né, da população coberta pela Oi, mesmo com 200 e qualquer coisa municípios. Tá? Foi uma boa estratégia do ponto de vista de custo, né? Você investe menos, tem uma menor cobertura, mas consegue cobrir ainda grande parte da população, né? Obviamente, se a gente pensar aqui em regiões, né, que tem maior cobertura, a gente vai ver que a região sul e a região sudeste tem a maior cobertura, né? São Paulo, a gente tem praticamente, hoje mais, né, 92% dos municípios cobertos, que dá quase 100% da população. A mesma coisa acontece com Rio de Janeiro e Espírito Santo. Minas Gerais, por questões de relevo, tem números um pouco mais tímidos, né? Paraná e Santa Catarina tem uma cobertura de quase 95% da população. E no Rio Grande do Sul também quase 90% da população coberta, né, por alguma tecnologia 4G. Isso se inverte quando a gente sobe um pouquinho na geografia do nosso país, e no sentido contrário, Norte e Nordeste vão ter uma cobertura menor, né, dos municípios, o que implica numa defasagem, né, porque a gente tem, por exemplo, apenas 39%, nem 40% dos municípios no Norte, Bahia, Sergipe, Nordeste como um todo, 38% da população coberta dos municípios cobertos, que dá ali cerca de 75% da população com cobertura de quarta geração, tá? Então são números menores comparado com a região sul e sudeste, tá bem? Olhando um pouquinho o que aconteceu, né, que eu disse para vocês que justifica o ano de 2017, em dezembro a gente teve um boom ali, um aumento significativo de dispositivos de quarta geração comercializados, tá? Foi um ano diferente com relação às vendas, vendeu bastante, né? O ano de 2017, em um ano praticamente a quantidade de dispositivos ela dobrou, chegando a cobertura de 50% da população. Olhando para o market share que a gente tinha até então, até o segundo trimestre ali de 2018, pensando em junho de 2018, a gente ainda tinha não, né? Isso aqui continua. A Vivo é a operadora que tem a maior quantidade de assinantes, né? Assinantes é diferente de cobertura, tá? Seguida pela TIM, Claro e Oi, né? Agora a gente tem, sendo que TIM e Claro eles sempre têm uma parcela do mercado muito parecida, né? A Vivo ela destoou um pouco e a Oi sempre foi a mais tímida das quatro grandes operadoras que nós temos em funcionamento. Falando um pouquinho sobre o market share, né, em quantidade de aparelhos, em milhares de aparelhos, a gente tem ali um crescimento absurdo, né, de 2015 até junho, até metade de 2018. Né, se a gente pensar, não só pensando no total, mas por operadora. Inclusive eu destaco ali que no segundo trimestre de 2018, de um trimestre para o outro, a Claro ela teve um crescimento superior a 10%, né, em 3 meses na quantidade de dispositivos de quarta geração. Né, são números bastante expressivos. Tá? Agora, inclusive, com a fusão, né, da Claro com a Nextel, é possível que esses números estejam muito mais altos, né, principalmente nas capitais. Em se tratando da arquitetura, né, como eu havia falado anteriormente, a gente agora tem uma arquitetura central, todo o núcleo baseado em TCP/IP, com algumas garantias que eu coloco ali entre aspas de qualidade de serviço, como por exemplo a questão da latência, né? Latência atingir 10 milissegundos.
Dentro da parte sem fio a gente vai ter esquemas de modulação adaptativa e vamos ter múltiplas entradas com múltiplas saídas, ou seja, várias antenas trabalhando juntas, e um núcleo de rede que é um pouco mais simples que os anteriores, porque agora a gente só trabalha com comutação por pacotes e não mais comutação por circuitos, né? Dando uma olhada em como fica, esses elementos em laranja compõem os novos elementos que fazem parte do núcleo, né, da nossa rede LTE, tá? A gente tem aqui esse núcleo simplificado, que é o SAE, né, SAE, o System Architecture Evolution, evolução da arquitetura de sistema, né, que é toda, como eu estava falando para vocês, né, todo um núcleo baseado em IP que não tem mais comutação por circuito, como nas redes que vieram evoluindo das redes de segunda geração por questão de custo. Agora a gente tem toda uma arquitetura nova, tá? A gente tem a estação rádio base, que é a nossa antena, né, todo o controle de antena. A gente tem um gateway para se comunicar com as outras redes de dados convencionais, e vamos ter aqui um elemento, né, que gerencia a mobilidade, que basicamente faz o quê? Sinaliza a questão de handover, quando um dispositivo está trocando de célula. Tá? Quando a gente fala nessa abordagem que eu falei para vocês, uma das principais, que é de trabalhar com múltiplas entradas e múltiplas saídas, né? A gente, multiplicando antenas, a gente consegue também multiplicar a taxa de dados que vai ser enviada, certo? Esse conjunto de antenas que transmite é diferente do conjunto de antenas que recebe, ok? E aí a gente vai ter, né, com essas antenas adaptativas, tá? Com tamanhos, canais de tamanhos diferentes, podendo trabalhar inclusive em bandas diferentes, se for o caso, tá? Processadores de sinais digitais, né? Os DSPs da vida, que vão conseguir multiplexar e demultiplexar toda essa comunicação dentro desse conjunto de antenas, tá? E esses esquemas de modulação avançada que vão permitir que a gente consiga tanto utilizar canais FDD, onde a gente recebe e transmite com canais que estão distantes em banda, né, separados em banda, como os que funcionam em TDD, que é onde a gente tem RX e TX, né, mas em momentos diferentes utilizando a mesma frequência. Tá? Para a gente ter uma ideia simples, né, uma ilustração simples do que é um MIMO, né, múltipla entradas, um MIMO, múltipla entrada e múltipla saída, a gente tem aqui um conjunto de bits que entra aqui no processador de sinais digitais e que pode ser multiplexado ou demultiplexado em várias antenas. Tá? Então aqui eu tenho a transmissão, da mesma forma eu tenho a recepção, que acontece em antenas diferentes. Okay? Então esse sinal ele é recebido, uma vez recebido ele passa por um processador de sinais digitais novamente, tá? Onde é feita a multiplexação desse sinal. Tá? E com isso a gente tem, né, que com múltiplas entradas e múltiplas saídas, com várias antenas, né, a gente pode ser utilizado em duas formas diferentes. A primeira delas é codificação espaço-tempo, para corrigir a diminuição, né, na potência, na força do sinal, né, que pode percorrer, pode passar por vegetação, pode passar por prédios, né, pode encontrar obstáculos durante o seu caminho entre emissor e receptor. Então, o mesmo sinal ele vai ser codificado de formas diferentes, vai ser enviado ao mesmo tempo por mais de uma antena. Né? Então esse aumento da potência, né, na verdade, ele vem de eu repetir várias vezes o mesmo sinal para que pelo menos uma dessas cópias chegue adequadamente ao seu destino. Tá? Se uma das cópias chegar com menor interferência, então eu não preciso ter uma retransmissão. Tá? Essa é a primeira forma que a gente pode utilizar, aumentando aí a potência, a força do sinal, na verdade, replicando ele em cada uma das antenas. Né? Uma outra forma que a gente pode utilizar é com multiplexação espacial. Né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou enviar os sinais utilizando vários feixes diferentes, né, para que eles consigam chegar até o seu receptor. Aí nesse caso, de fato, eu estou utilizando as duas antenas para transmitirem dados diferentes, né, nesse exemplo que está aí na imagem.
ok? Então, eu não aumento a potência do sinal, mas eu aumento a taxa de transmissão, né? Eu aumento a vazão dos meus dados, uma vez que eu estou dividindo para que parte dos dados seja enviado por uma antena, parte seja enviado por outra antena. Algo que passa a ser interessante, né, é que dependendo do número de usuários que eu tenho agora dentro de uma área de cobertura, uplink e downlink eles podem ser modificados, né, para trabalharem a favor dessa quantidade de usuários. Eu posso ter um MIMO, né? Eu posso ter várias antenas e essas antenas estarem trabalhando para um único usuário, ou eu posso ter essas várias antenas trabalhando para múltiplos usuários dentro de uma mesma área de cobertura. Uma nota que eu coloco, né, é que independente de quantas pessoas estejam dentro da área de cobertura, se você quiser usar todas as antenas que tem disponível num eNodeB, né, para o seu dispositivo, esse dispositivo ele ficaria muito caro, né? Você ter um uplink do tipo single user com múltiplas entradas e múltiplas saídas significa ter um dispositivo que tem antena suficiente para utilizar toda a capacidade da taxa de transmissão dentro de uma célula, né? Então isso encareceria demais o dispositivo em si. Falando sobre isso, né, vendo quais são as características que a gente tem quando utiliza esse esquema de múltiplas antenas, a gente tem o seguinte, né, a gente pode chegar no ideal, alguma coisa com downlink em torno de 100 megabits por segundo, com um uplink de 50 megabits por segundo, tá? Para uma quantidade razoável de usuários dentro de uma célula, essas taxas são bem interessantes. A gente tem boa mobilidade, né? Então, trabalhando com a taxa máxima de dados, a gente conseguiria se locomover até 15 km por hora, mas o funcionamento ele funcionaria bem até 500 km por hora, né? Que seria a velocidade de alguns aviões mais simples. Tá? Seria possível utilizar dentro de aviões mais simples, se fosse o caso, que não é o caso, né? Por conta de estar bem distante das antenas. A latência ela pode chegar a 100 megabits por segundo, tá? Mas para o usuário ali na parte final chegaria a algo entre 10 e 5 milissegundos. Tá? Capacidade de 200 usuários por célula simultaneamente, com um raio de cobertura recomendado menor que 30 km, trabalhando com canais dentro do espectro, com canais que podem sair de 1.25, dependendo, né, da quantidade de antenas que está utilizando, até 20 MHz. Isso é o que a gente tem para a quarta geração. A quarta geração ela veio aí com um esquema diferente, né, de modulação para downlink e uplink. Ela vem com um esquema de utilizar múltiplas antenas e aí se usufrui, somado a isso, né, ao que já tinha da terceira geração e mais a aquisição de algumas bandas, a gente consegue colocar mais usuários e isso faz com que a quarta geração, né, claro, em cima da terceira, ela seja a melhor das gerações de celulares que a gente teve até agora, certo? Bom, especula-se a quinta geração, mas ainda, apesar de existirem processadores que já suportam dispositivos que podem suportar por conta das frequências que serão utilizadas, ainda não se tem, né, uma definição própria de como a quinta geração vai ser implementada e tudo fica ainda muito no mundo da especulação. Tá? Aguardemos os próximos capítulos para ver o que vai acontecer e quando a quinta geração ela vai de fato entrar em funcionamento. Nos países que já suportam, né, que já possuem banda suficiente para colocar uma nova geração. Como eu já havia dito também, a gente está num momento onde há escassez de frequência para novas tecnologias. Então, quem sabe esse seja o momento de algumas tecnologias legadas serem deixadas para trás, deixarem de ser utilizadas para que novas tecnologias aí com maiores taxas de transmissão, com esquemas mais robustos de modulação, com melhor utilização do espectro ainda, com essas modulações, possam vingar. Certo? É isso, eu agradeço por estar aqui com vocês, por
ter passado esse tempo aí falando um pouquinho sobre as gerações de telefonia celular, tá? Espero que vocês tenham absorvido, espero que tenham gostado de tudo que foi falado e nos encontramos em breve. Um abraço para todos.